Então, dando continuidade agora à nossa entrevista aqui com o nosso CEO, Carlos Amodeu. Próxima pergunta é do Caju Tricolor. Amodeu, não vou poder deixar de te elogiar, viu? Mas tá muito boa a entrevista, tá? Eu tenho certeza que o torcedor gremista vai entender muito bem essa entrevista, porque tu tem, assim, tu consegue deixar bem claro para o torcedor aquilo que tu tá falando, tá? Mas vamos lá, então, a minha pergunta. Amodeu, a princípio, o Grêmio vai ter aí um prejuízo que a gente ouve falar, o torcedor ouve falar pela mídia, em torno de 27 milhões de reais a cada mês da pandemia, né? Isso seriam os valores aproximadamente, né? Não é 27 milhões a cada mês. Nós tínhamos estimado, originalmente, de 20 a 25 milhões no período de 90 dias até 30 de junho. Então, esse era o período que a gente tinha estimado, perdas na ordem de 20 a 25 milhões, separando entre o que a gente considera postergação de receita com o que a gente considera prejuízo efetivamente. Qual é a diferença de um e de outro? Por exemplo, direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho. Nós não recebemos a última parcela, né, que foi postergada e será paga quando a gente jogar. Então, isso é uma postergação, não é uma perda efetiva. Ela afeta meu fluxo de caixa, porque eu não tenho esse dinheiro agora, mas, eventualmente, vou receber ele na frente. Agora, como a gente não tem jogos, e a nossa Mega Store da Arena, por exemplo, ela tem o grande volume de vendas nos dias de jogos, ali sim a gente tem perdas muito expressivas. Nossa loja da Arena está fechada, nossa loja do centro está fechada, a gente está trabalhando somente com o canal online e a gente não consegue vender no canal online que vendia nesses 3 diferentes canais. Então, ali a gente tem uma perda efetiva. Queda do quadro social, a gente tem uma perda efetiva também naqueles que deixam de pagar, e a gente teve uma queda de mais ou menos entre 10% a 15% de março para abril, tá? No que se refere à média dos primeiros 3 meses. Então, o que a gente tem é, até 30 de junho, a nossa ordem de perda e de postergação, ela já aumentou de 25 para mais ou menos 35 a 40 milhões de reais. Porque nós tivemos uma renegociação com a Rede Globo, onde o presidente comentou isso também na sua última entrevista, onde a Rede Globo pagará para o Grêmio e para os demais clubes menos do que o valor que ela normalmente pagaria nos meses de abril, maio e junho. Por quê? Porque não está tendo a competição, ela não está recebendo o produto que a gente se comprometeu a entregar, ela está pagando menos para a gente. Então, temos mais uma postergação. Então, esse aumento que a gente está falando, de 25 para entre 35 e 40 milhões, é de postergações e não de prejuízos efetivamente. Tá? E aí, como o Caliel perguntou depois, se nós não tivermos competições no segundo semestre, aí esses prejuízos eles crescem de modo exponencial. Só um pouquinho, Diego. Só para dar sequência na pergunta. Com tudo isso que tu falou, Model, vamos supor que o Grêmio vá voltar a jogar esse ano, que é o que todo mundo espera, né? Com todos esses problemas que estão ocorrendo, o torcedor gremista, ele pode esperar que o próximo ano de 2021 vai ser um ano ainda mais ajustado, mais apertado para o Grêmio, e assim pode ser que seja um ano que o Grêmio não vá poder fazer boas contratações de jogadores de nome e vai ter que apostar ainda mais na base? Bom, vamos lá. É difícil eu responder a tua pergunta assim, taxativamente, tá? E aí eu até faria uma brincadeira dizendo, boas contratações não necessariamente também tão elevados. Mas, brincadeira de lado, assim, todos os reflexos que a gente está tendo desta pandemia, mesmo que a gente retome as atividades, a partir do dia 1º de julho, tá? Ou seja, que a gente tenha só aquele período de plano de contingência que a gente estimou originalmente, os reflexos eles vão transpor o ano de 2020 e vão ser, sim, suportados em 2021. Então, 2021 nós vamos ter um orçamento muito ajustado,
né? E o grau do ajuste desse orçamento vai depender do que, de fato, aconteça no segundo semestre. Né? Se nós tivermos as competições na sua plenitude, se nós não tivermos elas na plenitude, se nós tivermos a venda de um ou outro atleta, ou se nós não tivermos nenhum tipo de venda. Então, o grau de ajuste nesse orçamento de 2021 vai depender dessas variáveis que a gente ainda não consegue enxergar com uma clareza absoluta. Mas, respondendo dentro daquilo que é possível responder a tua pergunta, sim, teremos um ano de 2021 que sofrerá reflexos dessa pandemia de 2020, num grau maior ou menor, dependendo do que aconteça no nosso segundo semestre. A próxima pergunta, Thales Andrei. Diego, deixa eu só fazer um adentro aqui, já que o senhor aí, o Carlos Amodeu, falou sobre a parcela que o Grêmio não recebeu do Gauchão, né, que foi postergado o pagamento. Esse pagamento seria no valor de quanto, Carlos Amodeu? É um valor na ordem de 3 milhões de reais, na ordem de. Thales, próxima pergunta com o Thales, contigo. Bom, voltando lá no fim de 2019, o senhor Carlos Amodeu, ele foi, digamos, um personagem indireto de algumas situações de bastidores do Grêmio, né? Principalmente pelo fato de, na época, o Grêmio estar em negociação de renovação com o técnico Renato Portaluppi, e o técnico Renato, inclusive, disser que se o Grêmio não tivesse um investimento maior do que em 2019, ele não renovaria. Bom, a mídia começou a noticiar, dizendo que o recado era para o senhor Carlos Amodeu, que havia divergências internas, enfim, e passou um tempo e o Grêmio acabou renovando com o técnico Renato, que é o que a gente vê hoje. A minha pergunta é, o Grêmio teve que fazer algum reajuste nos seus gastos e investimentos de contratação visando a permanência do técnico Renato, ou o planejamento proposto pela diretoria nas suas finanças foi estritamente cumprido até, obviamente, antes da pandemia? Eu te diria que a gente cumpriu, de fato, o nosso orçamento de despesas, tá, e de investimentos do primeiro trimestre desse ano. Tá, nós cumprimos ele basicamente na sua integralidade no que se refere às despesas. Assim, para não dizer assim exatamente na ponta do lápis, foi um pouquinho acima, mas assim muito pouco além daquilo que a gente tinha projetado em termos orçamentários. Tá? Então, nós cumprimos, no que se refere às despesas, né, o nosso orçamento nesse primeiro trimestre, que foi o primeiro trimestre até o dia 15 de março, dentro de uma normalidade, e depois ali do dia 15, já com uma questão de pandemia. Né? E com relação ao comentário que você fez antes, é absolutamente natural que hajam debates internos de pontos de vistas diferentes sobre a mesma questão. Então, eu vejo isso com muita naturalidade, até porque todos nós queremos duas coisas importantes, né? Não apenas uma. Primeiro, o protagonismo esportivo. Né? Nossa essência é disputar as competições e conquistar o maior número de títulos possível, e isso todos nós queremos juntos. Mas nós também precisamos fazer isso dando o maior grau de racionalidade possível à nossa gestão. Né? Então, assim, todos esses debates são debates absolutamente saudáveis. Posso te dizer que não tem nenhum tipo de, não tem nenhum tipo de desalinhamento, ao contrário, nós alinhados em prol, nesse primeiro momento, de sair mais fortalecidos ou menos machucados dessa crise, né? E retomarmos o nosso projeto de seguir sempre com o protagonismo desportivo que a gente vem tendo desde 2016. Amodeu, essa semana surgiu na mídia algumas questões dos acertos dos jogadores, né? O que o presidente Romildo e o nosso vice-presidente, o Cláudio Alberici, nos deram entrevistas aqui também, nos passaram que teria sido a redução de 40% para serem acertados em 2021, né? Só que essa semana saiu também que os jogadores pediram uma recomendação, né, de baixar os salários deles. Isso é verdade ou continua a mesma situação, aquela dos 40% do direito de imagem que serão acertados em 2021? Nós tivemos, eu diria até que uma das primeiras ações concretas do nosso plano de contingência foi uma readequação financeira que nós realizamos
junto ao grupo de jogadores, mediante uma negociação conduzida diretamente pelo próprio presidente, né, com o grupo de jogadores. Tá? E de lá para cá, a situação que nós temos é exatamente aquela, não houve nenhuma alteração em relação aos atletas profissionais, então desconheço essas informações que foram aí comentadas no que se refere a qualquer ajuste posterior. Tá. Amodeu, só mais uma pergunta que a gente sempre faz aqui, brinca com todos os nossos convidados aí, tu também como um gremista, se tu tivesse que escolher uma das competições, qual tu escolheria? É que como gremista o cara responde de um jeito, como gestor o cara responde de outro, então o cara tem que escolher. Não, torcedor, o Amodeu torcedor. Não, agora eu quero as duas. Eu diria o seguinte, particularmente a gente já faz muito tempo que a gente não é campeão brasileiro, né? E eu, como gremista, né, acho que a gente tem um grupo de jogadores muito forte, a gente tem um plantel muito equilibrado, que se nós conseguirmos dar sequência no Campeonato Brasileiro, com toda certeza a gente pode conquistar esse título que a gente não conquista há bastante tempo. Né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de premiações, né, a Libertadores é a que nos traz o maior resultado econômico do ponto de vista financeiro. E nada mal, né, ser tetra da Libertadores não seria nada mal. Então, assim, não é uma decisão difícil de se tomar, mas quando a gente olha pelo prisma de torcedor, eu tenho vontade, naturalmente, que a gente volte a ser campeão brasileiro, né? E como gestor, acho que a Copa Libertadores da América é a que nos traz mais benefício econômico e traz visibilidade em nível global, traz a oportunidade de jogar um mundial de clubes, então traz aí um contexto de globalização da marca Grêmio, né, mais abrangente ainda, e a gente precisa olhar não só para a questão financeira, mas para a questão de valorização de marca e, de novo, sustentabilidade do clube a curto, médio e longo prazo, né? Então a gente está olhando sempre no longo prazo, valorizando a marca do clube, né? Amodeu, acho que tu já percebeu a minha preferência aqui, né? Amodeu, tu já viu a minha preferência aqui? Olha ali no fundo. Tá vendo a minha preferência, né? É isso aí. Então eu só gostaria que, já que o Diego fez a pergunta aquela tradicional para todos, né? E fez para ti também, né? Eu gostaria de dizer a minha mesma resposta que eu dou para os outros, tá? O meu grande objetivo, se eu pudesse escolher a competição para ganhar no ano de 2020, seria o Mundial, viu? É isso aí. Porque se eu ganhar o Mundial, eu já ganhei a Libertadores. Né? É isso aí. É boa resposta. Boa resposta. Thales, para nós encerrarmos as minhas últimas perguntas aí. Bom, vou fazer uma pergunta meio que de torcedor, né? No ponto de vista do senhor Carlos Amodeu, qual que foi a melhor contratação que o Grêmio fez desde o início da gestão do presidente Romildo Bolzan? E qual que foi aquela que foi a maior decepção do ponto de vista desportivo ou até mesmo econômico? Bom, a decepção, para mim, ela é razoavelmente fácil da gente comentar, que foi o Diego Tardelli, né? A contratação do Diego Tardelli, a gente revestiu ela de muito entusiasmo, inclusive por parte do torcedor, na própria recepção dele, né? E, lamentavelmente, como as coisas são no futebol, e por vezes acontecem, de não dar o encaixe, né? E ele acabou não tendo o encaixe, né? Então foi para a gente uma decepção, não apenas pelo valor investido, mas pela expectativa que se gerou, né, do resultado que ele pudesse trazer e de agregação de valor. É difícil te dizer qual das contratações foi a melhor contratação nesse período. A gente está falando de período de 5 anos, né? 5 anos. Mas eu diria que as melhores contratações, seguindo aí a questão da valorização da política que a gente tem, eu acho que foram as contratações assertivas que a gente fez de meninos que vieram para a categoria de base e que profissional, como é o caso do Arthur, caso do próprio Luan, que nos deu, foi protagonista
né, naquele título da Copa Libertadores da América, né, o próprio caso do Everton e do Pedro Rocha, que além de darem um resultado esportivo, trouxeram um resultado econômico por não terem levado muito investimento e por terem um retorno bastante importante. Então, não vou te dizer um, vou te dizer alguns, e muito mais focados na categoria de base, que eu imagino que deve ser cada vez mais fortalecida neste novo mercado que a gente vai vivenciar a partir do retorno das competições. Calhau, tua última pergunta? Diego, só aproveitando a oportunidade aí, claro, gostaria de agradecer a disponibilidade do Amodeu e agradecer também por ele ter me ajudado aí num trabalho que eu tive da reportagem, né, da minha faculdade. Né? Demorei para responder, mas respondi. O importante é isso, né? O importante é isso. Antes tarde do que nunca. Mas agradecer aí. Claro. Não, mas foram respostas muito transparentes, como vem sendo aí desde o início da gestão Romildo, né? A minha pergunta é bem objetiva. Nas contratações desse ano, qual foi o valor total que o Grêmio gastou? Porque a gente viu vários jogadores aí vindo sem custo, né? Por exemplo, o Lucas Silva, que estava sem clube, né? Quanto que o Grêmio gastou de maneira totalitária para formar esse plantel que, ao meu ver, daí eu faço menção à frase do Oderich, aqui na entrevista que fizemos, que o Grêmio tem o melhor plantel dos 10 anos. Qual foi o valor totalitário? Eu diria que o valor, eu não me recordo o valor exatamente agora, tá? Eu vou separar um pouquinho entre valores de investimento em empréstimo, que a gente teve empréstimo de alguns atletas, né, e outros atletas que vieram numa condição de somente assinar o contrato, que a gente teve algum tipo de pagamento. Mas a gente giraria aí um valor entre 5 a 7 milhões de reais. Um valor baixo para um time forte, né? Isso que me deixa mais impressionado, né? Caju, a tua última pergunta para o Amodeu? Não, na realidade eu vou agradecer ao Amodeu e dizer o seguinte: gostaria que tu ficasse muito tempo ainda trabalhando aqui no Grêmio, viu? Porque torcedor gremista gosta, e principalmente de pessoas que estão trabalhando pelo melhor da instituição Grêmio, tá? E eu vou finalizar aqui só agradecendo a todo o trabalho da tua equipe, da tua pessoa, ao presidente Romildo, que vem desenvolvendo aí um trabalho maravilhoso, que o torcedor em si ele não sabe, não fica sabendo de muitas coisas, mas vocês pegaram uma bomba nas mãos quando vocês iniciaram esse trabalho aí, e graças a Deus, se não fosse esse bom trabalho de vocês, que vocês vêm desenvolvendo, né, ao longo desses anos, com essa pandemia, eu não sei do que daria, aonde estaria o Grêmio. Então, eu só tenho a agradecer aí, e principalmente pela atenção que tu está dando aqui para os canais do Sete Mortais e do Caju Tricolor. Perfeito, é um prazer aqui ter esse bate-papo com vocês, e posso te dizer que o trabalho que a gente faz pelo Grêmio, ele procura ser revestido de muito profissionalismo, muita seriedade, né, muito comprometimento, mas acima de tudo, né, com um grau enorme de paixão pelo que a gente faz e pelo clube que a gente torce e que a gente gosta muito. Então, todo o nosso trabalho está sempre revestido nisso, então traz um grau de responsabilidade muito maior, né, porque os nossos acertos, eles são comemorados por cerca de 8 milhões de torcedores. Os nossos eventuais erros, eles são suportados por esses mesmos 8 milhões de torcedores. Então, é um grau de responsabilidade e de senso crítico que a gente precisa ter em cada processo de decisão muito importante. Amodeu, minha última pergunta vem não só como CEO do Grêmio, mas como um diretor, já foi diretor de várias empresas, né? E uma pergunta, quanto tu acredita que vai ser a desvalorização de mercado de jogadores em porcentagem após crise e pandemia? É difícil falar de assim, um valor percentual de quanto vai ser, mas eu acho mais importante a análise que a gente está fazendo do ponto de vista interno, que é o seguinte: objetivamente, o real ele foi desvalorizado na ordem de 30% em relação ao dólar e em relação ao euro. Então,
de fato, se nós tivermos uma desvalorização no mercado de transferência de jogadores em nível mundial, né, de até 30%, nós, clubes brasileiros, teremos uma neutralidade desse impacto, uma vez que a quantidade de reais que a gente vai receber, ela é a mesma que nós receberíamos caso o real não tivesse se desvalorizado. Então, a gente precisa fazer essa análise para não olhar somente pelo aspecto negativo, de dizer que um negócio que sairia em 10 milhões, ele vai sair em 7 milhões. Tá bom, mas a quantidade de reais que a gente vai botar dentro do nosso caixa e o nosso orçamento é todo em reais e as nossas despesas são em reais, ele é o mesmo valor que seria alguns meses atrás se a venda fosse de 10 milhões de euros. Perfeito. Amodeu, quero, em nome então de toda a equipe, aí, te agradecer. Viu, Caju, também dizer que, já que tu mencionaste aí do trabalho, eu incomodo bastante o Amodeu, às vezes, aí, né? Te agradecer a sorte do Amodeu que eu não tenho o número do telefone dele ainda, viu? Mas fica tranquilo que eu estou esperando ainda aquela ovelhinha que o Diego me trazer, falando, entendeu? Essa não vem. Essa não vem. Amodeu, eu vou te dar uma notícia triste, Amodeu. A crise pegou a ovelhinha dele. Não é crise, Amodeu. As promessas são tantas, que, meu amigo, eu vou dizer um negócio, nós vamos precisar, no mínimo, de umas 6 ou 7 carretas de cordeiro, viu? Eu só tenho uma ovelha para levar até agora, que eu prometia do Amodeu. E Amodeu, o Montanha me disse que tu tinha dito para ele que era para me entregar nas mãos dele. O Amodeu me disse que quando tu trouxer a ovelha, me entregue nas minhas mãos. Olha aí. Sim, e tu acha que é verdade mesmo, né? Não acredito. No Montanha, tu sabe, né? Amodeu, então, te agradecer. E não somente essa abertura do canal, mas a abertura que tu tem comigo, que estendo a todo o grupo também, né, no WhatsApp, quando eu te pergunto algumas questões e tu prontamente me tira a dúvida. E quero te agradecer imensamente isso do fundo do coração, porque na história do Grêmio nós nunca tivemos gestões que tivessem essa abertura com o torcedor, né? Então, o nome dos canais aí... Transparência, né, Diego? Transparência. Quero te agradecer, Amodeu, e te agradecer pela amizade aí. Pena, né, Amodeu, que a gente não tem mais aquelas festas lá no Grêmio, por enquanto, nessa pandemia aí, para a gente poder trocarmos umas ideias ao vivo aí. Muito obrigado, meu amigo. Se Deus quiser, já a gente volta. Né? Se Deus quiser, né? Um prazer, tá? Amodeu, esteja sempre que tu precisar da gente aí, pode contar conosco, tá bem? Valeu, um abraço para vocês, tá? Uma boa semana. Igualmente, boa semana, boa tarde. Tchau, tchau.